Olá, meu nome é Arthur, sejam muito bem-vindos ao segundo Saúde Fora da Caixa. E eu queria dizer que a Liga Acadêmica fica muito honrada em trazer esse evento para vocês e que a gente possa desfrutar junto e repensar a saúde junto também. Quem somos? A Liga foi criada em março de 2018 e hoje tem estudantes e profissionais como professores, coordenadores de diversos cursos. O objetivo grande da Liga é disseminar o conhecimento sobre as práticas integrativas, capacitar seus integrantes e propor atividades práticas para toda a população discente e externa à Universidade Federal. E esses são os dois espaços que a gente acaba atuando. O que a gente faz na prática? Na universidade, a gente tem grupos de meditação, junto com o professor Murilo Machoro, que guia um programa de mindfulness no espaço do curso de psicologia lá na UFES, né, com propostas terapêuticas. E a gente também atende a auriculoterapia lá para os discentes e funcionários da Universidade Federal. A gente também faz palestras, produz e apresenta trabalhos científicos em eventos, e propõe rodas de conversas e participa de rodas de conversas quando convidado sobre as práticas integrativas. Também ações sociais e a terapia comunitária integrativa compõem aí um pouco das atividades que a gente faz enquanto liga acadêmica. E por que saúde fora da caixa? A ideia de pensar a saúde fora de um sistema rígido, de uma estrutura comum, é trazer autonomia e uma integralidade do ser humano enquanto pensando saúde. E aí a gente traz propostas, traz as práticas que já são coisas conhecidas no Oriente e cada vez mais respaldadas na ciência do Ocidente, para que a gente possa repensar e aprender novamente o que é saúde para o ser humano. E para isso existe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. É o grande guarda-chuva que regulamenta e afirma essas políticas, e é de lá que partem todas as ramificações e as implementações dos programas dentro da rede pública. O processo de construção dessa política nacional vem da necessidade de implementar experiências que já vinham sendo desenvolvidas na rede pública de muitos estados e municípios. Então, esse documento vai reunir tudo, vão ser feitos estudos para regulamentar e para, como eu falei, reafirmar essas políticas de uma maneira emancipatória para os usuários do sistema público de saúde. O desenvolvimento desta política deve ser entendido como mais um passo no processo de implantação no SUS. E o processo de construção passou por algumas atualizações e brevemente vou falar aqui que em fevereiro de 2006, o documento final da política, com as respectivas alterações, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde e consolidou-se assim a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, publicada na forma das Portarias Ministeriais número 971, de 3 de maio de 2006, e número 1600, de 17 de julho de 2006. Então, partindo dessa premissa de que a ideia das práticas integrativas é trazer conhecimentos outros sobre saúde para um sistema público que tem como base a ciência ocidental, sistemas médicos complexos como a medicina tradicional e a complementar alternativa são incorporados dentro desse plano nacional e eles estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Então, dentro desse processo de repensar, de trazer para a prática de saúde elementos até então novos, que não são tão novos assim, mas de uma maneira formalizada, existem algumas coisas como a escuta acolhedora, o desenvolvimento do vínculo terapêutico, a integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, visão ampliada do processo saúde e doença e a promoção global do cuidado humano. E agora vamos para as práticas. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e eu vou falar sobre as práticas, né, como o Arthur comentou com vocês, sobre essas práticas propriamente ditas. E a gente começa primeiro de medicina tradicional chinesa, né? Os fundamentos da medicina tradicional chinesa, a MTC, são a teoria do Yin Yang e a teoria dos 5 elementos. A teoria do Yang, ela diz que
ela classifica o mundo como uma divisão em duas forças e princípios fundamentais que interpreta todos os fenômenos como opostos complementares. E aí o objetivo desse conhecimento é obter meios de equilibrar a realidade. E ela também vai utilizar alguns elementos para alcançar uma resposta fisiológica, que é a anamnese, a palpação de pulso, a observação da face, da língua, não só fisiológica, né, sistêmica, vendo o ser humano como um ser biopsicossocial mesmo. E a teoria dos 5 elementos envolve justamente os 5 elementos: a água, a madeira, o fogo, a terra, o metal, e utiliza tudo isso através de modalidades de tratamento. Entre elas, a gente tem a famosa acupuntura, né? Que é a extensão de todo o corpo. Então, admite-se atualmente que a estimulação de pontos de acupuntura provoque a liberação no sistema nervoso central de neurotransmissores e outras substâncias responsáveis pelas respostas de promoção da anestesia, restauração das funções orgânicas e modulação imunitária. Acontece que quando a gente vê essas agulhas inseridas, muitas pessoas acabam associando a uma resposta para estímulo estritamente muscular. Mas não é assim que a coisa funciona. E existem várias modalidades de acupuntura, né? Existe a eletroacupuntura, que utiliza energia, né, para isso. Existe a auriculoterapia, ou acupuntura auricular, que já vai utilizar sementes, que é o caso dessa segunda imagem, e vai atuar principalmente no padrão auricular, certo? Então, são várias modalidades, várias maneiras de utilizar a acupuntura, mas sempre partindo da mesma base da medicina tradicional. E aí a gente vem falando sobre as plantas medicinais e a fitoterapia, né? A fitoterapia, ela é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. E justamente a diferença atua justamente aí, né? E o medicamento fitoterápico pode ser simples, quando tem como ativo apenas uma espécie vegetal, ou composto, que é quando tem 2 ou mais espécies vegetais como ativos na formulação. E a planta medicinal, né, é uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos, e ela pode estar no estado fresco ou seco. Pronto, e aí, na Declaração de Alma-Ata, em 1978, vai estar expressa essa necessidade de valorizar a utilização das plantas medicinais. Inclusive, no Brasil, já que ele possui grande potencial para o desenvolvimento, ter a maior diversidade vegetal do mundo, por ter uma ampla sociodiversidade, pelo uso de plantas medicinais vinculado ao conhecimento tradicional e pela tecnologia para validar cientificamente esse conhecimento. E aí, voltando a falar um pouco sobre esse conhecimento tradicional, a gente lembra, quase imediatamente, da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, né, que foi aprovada lá em 2013, e ela traz todo esse representante da nossa ancestralidade, do nosso conhecimento tradicional, dos nossos antepassados, e valoriza isso, certo? Não subestima esse conhecimento, certo? Além da PNI, da Política Nacional de Práticas Integrativas, que Arthur falou agora há pouco, a gente tem a Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é um documento muito rico, o Formulário de Fitoterápicos, que é uma enciclopédia de fitoterápicos, e o Memento Fitoterápico, que aí eu trouxe um pouquinho dele para vocês entenderem como esse memento funciona, porque ele é muito utilizado. Então, ele traz a planta, né, nesse caso eu trouxe a aloe vera como exemplo, e aí ele traz a família, a nomenclatura popular, que é a popular babosa, as interações terapêuticas, o tempo de utilização, superdosagem, a prescrição,
contraindicações, precauções de uso, efeitos adversos, interações medicamentosas, formas farmacêuticas, vias de administração e posologia, principais é uma bula mesmo do fitoterápico. Então, a gente tem que prestar atenção que não é por que todas as pessoas podem utilizar de qualquer maneira. Né? Então, tem alguns fitoterápicos que são contraindicados para gestantes, para hipertensos, por exemplo. Então, esse livro, né, esse memento, traz informações muito interessantes, né, que respalda muito o que a gente está fazendo e pouco que a gente está fazendo, dá segurança ao que estamos fazendo. O termalismo social e a clinoterapia, né? E o termalismo compreende as maneiras de utilização da água mineral e sua aplicação em tratamentos de saúde e vai atuar de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde, certo? E esse tratamento ele pode ser feito com água termal e engloba um conjunto de rituais à base de produtos naturais, como vapores, gases, alguns tipos de argila, lã. Então tem um arcabouço muito grande que a canoterapia envolve. E aí os objetivos do PNPIC. Incorporar e implementar a PNPIC no SUS na perspectiva de prevenção de agravo e promoção e recuperação em saúde. Contribuir ao aumento da resolubilidade do sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo a qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades e estimular as ações referentes ao controle, participação social, promovendo o envolvimento responsável com voluntários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde. E aí eu bato na tecla do nome da PNPIC, né? Práticas integrativas e complementares em saúde. Então é interessante lembrar o tempo inteiro que a intenção da PNPIC não é chegar e dizer que você não pode mais utilizar medicamento, só pode utilizar fitoterápicos, não é isso, certo? Por isso que tem o nome integrativas e complementares, certo? Então elas podem complementar um tratamento. Não que se uma pessoa desejar utilizar apenas práticas integrativas no seu tratamento, ela tem um total direito. E é aí justamente também que é importante lembrar que se algum profissional de saúde estiver assistindo, que as alternativas das práticas integrativas também devem ser oferecidas para o usuário, para o paciente, porque elas também podem ser utilizadas. E acontece que em consultas no geral, muitas vezes os profissionais acabam oferecendo só a alternativa alopática. Então, temos que ampliar esse horizonte, né? Esse gráfico, ele traz a porcentagem de estados ou municípios com lei ou ato institucional que dispõe sobre a criação de serviços em práticas integrativas e complementares no SUS, que é de 7%. Então, é um número muito baixo de estados ou municípios que regulamentam com lei, né, as práticas integrativas. E esse gráfico é muito interessante porque ele traz a distribuição de ações das PICs por área de atuação. Então, a gente vê que a atenção básica, a saúde da família, tem um maior número, e ele vai diminuindo drasticamente. E eu chamo a atenção para o serviço de saúde mental, que tem um número muito baixo, né? Em 2006, era o número, que foi quando esse levantamento foi feito, era o número mais baixo. E interessante a gente pensar o motivo disso, até nessa discussão, para vocês aqui nos comentários, né? Nesse espaço. Porque desde que começou a luta antimanicomial, né, que foi criado os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial em Saúde, que traz essa proposta de portas abertas, de oficinas, de educações de saúde, que é um espaço onde pode ser
facilmente utilizado várias práticas integrativas com resultado muito positivo. E a gente vê vários CAPs que já vêm inserindo as PICs e tem resultados absurdamente positivos, muito bonitos, fazem trabalhos incríveis. E aí eu trago essa discussão para vocês, né? Por que eu queria saber por que vocês acham que esse número é tão baixo ou era tão baixo em 2006? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Não só no serviço de saúde mental, mas em hospitais, que as PICs também podem ser inseridas e até ser precisadas em pesquisa, né? Vamos conversar um pouco dos comentários. E aí a distribuição percentual de fornecimento de medicamentos homeopáticos via farmácia pública de manipulação. A gente vê que só 9,6% dos municípios fornecem esses medicamentos por farmácia pública de manipulação, um número muito restrito, certo? E hoje a gente tem 29 PICs acessíveis a toda a população, reconhecidas oficialmente, né? Oficialmente, porque elas já são realizadas e discutidas há muito antes disso, né? Então, em 2006, que foi quando a PNPIC foi lançada, tinha apenas 5 práticas integrativas. Em 2017 foram incluídas mais 14 e em 2018 mais 10 práticas. Entre algumas delas, a gente já pode ver algumas que foram discutidas aqui, né? Como a acupuntura, fitoterapia, o termalismo, e tem outras práticas que a gente vai discutir aí com o decorrer do Saúde Fora da Caixa. Você já pode ver alguns nomes aí, comparar com a nossa programação, certo? Essa foi a nossa referência, né? Foi a Política Nacional de Práticas Integrativas. E é isso que a gente tem para falar para vocês nesse momento. Espero que vocês aproveitem muito o Saúde Fora da Caixa. Foi um evento feito com muito carinho, muita dedicação, feito por pessoas que amam e defendem muito as práticas integrativas. E é isso. Espero que vocês aproveitem e obrigada por estarem aqui e colaborar com esse nosso sonho. Tchau, tchau. Até a próxima.